Então vamos lá para a nossa correção, certo? Teve questões, né, que a maioria erraram, outros acertaram. Então é mais um raciocínio lógico. Às vezes até na internet tem site que ela não dá a resposta correta. Então, ó, o primeiro diz assim: um casal foi para um piquenique. Eles têm, pronto, aí fez ponto, né? Um casal foi para o piquenique, ponto. Aí ele diz: eles têm 5 filhos e cada filho tem 7 irmãs. Cada irmã tem 3 bebês. No total, quantas pessoas foram ao piquenique? Então, lá no início, a resposta: um casal foi para o piquenique. Ele não disse que a família toda foi para o piquenique. Ele só disse quantas pessoas existiam nessa família. Só que quem foi para o piquenique? O casal. A segunda: olhando para um retrato, um senhor diz: o pai deste homem é o pai do meu filho. Então, ele estava olhando para o seu próprio retrato, ele estava olhando para o retrato do seu pai, ele estava olhando para o retrato do seu filho, ou ele estava olhando para o retrato do seu avô ou para o retrato do seu neto? Olha, vamos pegar assim bem pessoal. O meu esposo está olhando para a foto do filho, do meu filho, e ele diz assim: o pai deste homem é o pai do meu filho. Então ele está dizendo que ele mesmo, né? Ele é o pai do filho. Então ele está olhando para a foto do filho. É a mesma coisa de eu estar olhando a foto da minha filha e dizer: a mãe desta mulher é a mãe da minha filha. Então ele estava olhando para a foto do seu filho, certo? A terceira: um casal tem 6 filhos, 6 filhos homens. Cada filho tem uma irmã. Quantas pessoas há na família? Então, se o casal, ele tem 6 filhos, 6 com o casal faz 8 e cada filho tem uma irmã. Então, na família só tem uma irmã, que a irmã é irmã dos 6 filhos, certo? Então, só é uma irmã. Então, fica 9 pessoas. 6 filhos, com o casal faz 8, com a irmã que eles tinham faz 9, certo? Então, vocês vão olhando e vão corrigir a atividade de vocês. A quarta: quantas vezes se encontra a letra A contando de 1 a 100? Então, se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar em 100, em nenhum momento eu vou contar a letra A. Teve um aluno que disse assim: eu não vou encontrar nenhum, porque eu não estou lendo, eu estou contando os números, correto? Então, nós não temos nem um A, é a letra B, o 0, não é isso? A quinta: se há 5 dias, foi um dia antes de sábado, que dia será depois da manhã? Olha, há 5 dias, foi um dia antes de sábado, esse daí eu não vou nem raciocinar para a questão. O que eu tenho que observar é que ele diz assim: que dia será depois de amanhã? Então, essa atividade foi ontem. A depois de amanhã, que é sexta, né? Então, se eu fosse hoje, eu dissesse que dia será depois da manhã, seria sábado. Então, correto quem colocou sexta-feira, que a atividade foi ontem, a depois de amanhã, né, que era sexta.
Essa. O filho do meu pai é pai do padre. O que eu sou do padre? Essa daí poderia ter duas alternativas, não é isso? Porque o filho do meu pai é pai do padre. Poderia ser eu ou meu irmão, não é isso? Então, o filho do meu pai é pai do padre. O que eu sou do padre? Então, tinha duas alternativas, não é isso? Ele poderia ser tio ou filho, não é isso? Ó, o filho do meu pai é pai do padre. Então, ele poderia ser tio ou irmão. Desculpa. Letra, olhando para cá e lendo só, é a letra B ou E, certo? Ele poderia ser o pai do padre, certo? Ou poderia ser o tio. Então, teve pessoas que colocou B, outros colocaram E, porque depende do raciocínio da pessoa, porque ele não disse que o filho poderia ser ele, mas que ele também é filho, né, do pai. Então, ficou essa daí ficou, as duas alternativas poderiam estar corretas, porque poderia ser o irmão ou poderia ser ele mesmo. A sétima, quem é o filho do seu pai que não é seu irmão? Então, quem é filha da minha mãe que não é minha irmã? Eu. Então, a maioria acertou, colocaram eu mesma, né? Eu sou a filha da minha mãe que não sou minha irmã. A oitava, se João fosse Maria, lago seria, essa daí, se João fosse Maria, é só para, o que é um lago? É um rio? Não. É um córrego? Não. É um mar? Não. É um riacho? Sim. É uma lagoa? Não. Então, a oitava questão é a letra D, que é um riacho. Essa daqui, a maioria erraram. O que a mãe da sogra da mulher do seu irmão é sua? Se dissesse assim, o que a sogra da mulher do seu irmão é sua, ela seria minha mãe, certo? O que a mãe da sogra, a mãe da sogra da mulher do seu irmão. Então, o que a mãe da minha mãe é minha, é a avó. Parece que 2 alunos só que acertaram essa, 2 ou foi 3 que acertaram que era a avó, porque ele não está perguntando o que a sogra do meu irmão é minha, ele está perguntando o que a mãe da sogra da mulher do meu irmão é minha. Então é a avó. A 10. O que é que destrói tudo com 3 letras? A palavra fim. Quando eu coloco o FM, acabou tudo. Fim, certo? É a mesma coisa que a gente dizer teve fim em tudo. Findou tudo. Então, a palavra era fim. Eu tenho 6 ovos. Quebrei 2. Esses mesmos 2 eu fritei. E esses mesmos 2 ovos eu comi. Então, eu quebrei 2, fritei os 2 que eu quebrei, comi os 2 que eu fritei. E quantos sobraram?
Se eu tinha 6, quebrei, fritei e comi os 2, ficaram 4, certo? Então, desde já agradeço a participação de vocês, agradeço, né, a todos que entregaram as atividades pontualmente e aqueles que não entregaram pontualmente, que se justificaram, certo? A gente entende, mas quem tem possibilidade de entregar pontualmente, vamos fazer isso, tá bom? Um abraço a todos.